Olá, tudo bem? Vamos continuar vendo os termos integrantes da oração. Hoje, o objeto direto. Mas o que é o objeto direto? É o termo que completa o sentido do verbo transitivo direto, ligando-se a ele sem o auxílio necessário da preposição. Ora, nós vimos anteriormente que os objetos indiretos, eles estão ligados aos verbos transitivos indiretos pela junção da preposição, né? Mas aqui, no objeto direto, isso não acontecerá. Vamos observar. A criança destruiu o brinquedo. Então, vejam, nós temos o verbo destruir, né? E o objeto direto. O que a criança destruiu? O brinquedo. Então, observem que aqui nós não temos a presença de uma preposição. Ah, professora, mas o, né? O que é esse o que aparece aqui do lado da palavra brinquedo? Esse o é o artigo que está simplesmente acompanhando o seu substantivo. Ele não é uma preposição. Portanto, eu posso dizer que o objeto direto, o brinquedo, ele está ligado ao verbo destruiu de forma direta. Vamos olhar mais alguns exemplos. A aluna rasgou o livro. Verbo, rasgou. Então, verbo aqui, né, do verbo rasgar. A aluna rasgou o quê? Porque quem rasga alguma coisa, certo? Então, esse verbo está pedindo uma informação, ele está pedindo um complemento. Por isso, eu vou chamá-lo de verbo transitivo. Mas a aluna rasgou o quê? Ela rasgou o livro. Olhem, eu tenho aqui esse complemento, essa informação, que eu vou chamá-lo de objeto. Né? Esse complemento aqui eu chamo de objeto. Mas eu vou observar também que entre o meu verbo e entre o meu objeto, percebam, ó, nós não temos nada aqui no meio. Eles estão ligados diretamente, portanto, esse meu verbo eu chamo de verbo transitivo direto e o meu objeto de objeto direto. Olhem a frase abaixo. O agricultor cultiva a terra. O agricultor cultiva. Verbo cultivar. Quem cultiva, cultiva alguma coisa, cultiva algo, né? Então, esse verbo ele está pedindo essa informação. Sozinho ele não vai funcionar. Por isso, ele é um verbo transitivo. Mas o agricultor cultiva o quê? Olha a informação que eu tenho aqui. A terra, né? O objeto. Eu tenho o objeto da minha oração. O objeto que aqui vai ser a informação que vai completar o sentido do verbo cultivar, né? Da forma cultiva, como está aqui. Então, o agricultor cultiva o quê? Ele cultiva a terra. Observe que eu não tenho nada aqui separando o meu verbo do meu objeto. Portanto, né? Quando eu não tenho nada separando, quando eu não tenho a presença de uma preposição, nós temos um verbo transitivo direto e um objeto também direto. Vamos lá. Assisto a todos os filmes de ação. Qual é o verbo aqui? Verbo assisto, da forma assistir, né? Assisto o quê? Quem assiste, assiste alguma coisa. Portanto, esse verbo, ele está pedindo uma informação, ele está pedindo um complemento ali para poder funcionar dentro daquela oração. Então, eu assisto o quê? A todos os filmes de ação. Olha, eu tenho aqui esse complemento que eu vou chamar de objeto. Mas eu não tenho nada separando o meu verbo transitivo do objeto. Portanto, esse verbo será um verbo transitivo direto e o meu objeto também, objeto direto. Faço desenhos artísticos. Verbo faço, do verbo fazer.
Quem faz, faz algo, faz alguma coisa. Portanto, eu sei que esse verbo vai pedir uma informação. Ele está pedindo. Porque não faz sentido eu chegar para vocês e dizer assim, faço. Vocês vão me dizer, professora, você faz o quê? Né? Então, esse verbo ele está pedindo uma informação. O que eu faço? Desenhos artísticos. Olha aqui, ó, o meu objeto. E como eu não tenho a presença de nada, né, nenhuma preposição entre o verbo e o meu objeto, esse verbo eu vou chamá-lo de verbo transitivo direto e o meu objeto de objeto direto. Olha o esqueminha que eu fiz aqui para vocês, né? Então, nós temos: a moça achou o brinco perdido. Achou, verbo transitivo direto, né? E o brinco perdido como objeto direto, sem a presença de preposição entre os dois elementos. Então, todas as vezes que eu tiver isso, o meu verbo vai ser um verbo transitivo direto, que estará ligado, né, ao objeto direto. Nós vimos nas aulas, né, durante as nossas conversas, nós conhecemos então os verbos transitivos diretos. Nós vimos sobre os verbos transitivos indiretos, mas nós precisamos conhecer os verbos intransitivos. Ora, se eu disse que os transitivos, sejam eles diretos ou indiretos, né? Todos os verbos transitivos, eles pedem uma informação porque eles não funcionam sozinho. O verbo intransitivo, ele vai funcionar ao contrário. Ele funciona sozinho. Ele funciona por si só. Então, o que é um verbo intransitivo? Os verbos intransitivos são aqueles que não necessitam de complemento porque têm sentido completo, eles funcionam sozinhos, eles não precisam de ajuda de um outro complemento. Por esse motivo, eles conseguem formar o predicado sozinhos. Olhem os exemplos que eu trouxe aqui. O paciente morreu. O verbo aqui, morreu. Mas quando eu digo que o paciente morreu, eu não preciso trazer outros elementos para que vocês entendam, para que vocês compreendam essa ação, a ação de morrer, né? Para vocês compreendam que o paciente está morto. Eu não preciso trazer, eu até posso, se eu quiser, né? Mas esse verbo, o verbo morrer, ele não necessita, ele funciona sozinho. Olha um exemplo abaixo também. O bebê dormiu. Dormiu. O verbo dormir aqui, por si só, ele já funciona. Então, ele não precisa de nenhuma outra informação para funcionar dentro dessa oração. Bom, então vamos para o nosso esqueminha. Nós vimos nas aulas anteriores, né, e nessa aula, sobre os verbos. Nós conhecemos os objetos diretos e indiretos, mas nós também abordamos aí os verbos. Vimos os verbos transitivos, que são aqueles que pedem uma informação. Eles precisam de uma informação para completar o seu sentido, né? E os transitivos, eles podem aparecer de forma direta, eu chamo de verbo transitivo direto, e eles podem também ser, né, os verbos transitivos indiretos, que são aqueles que estão ligados ao objeto por meio de uma preposição. Então, no transitivo direto, eu não tenho a preposição, mas no transitivo indireto, eu tenho a preposição entre ele e o objeto. E nós vimos também, na aula de hoje, um pouquinho sobre os verbos intransitivos, que são aqueles que funcionam sozinhos. Eles não precisam de nenhum complemento para funcionar dentro de uma oração. Eles se garantem por si só. Então é isso, nós vimos um pouco desses termos integrantes, nós vimos os objetos direto e indireto, nós vimos os verbos transitivos direto e nós vimos os verbos transitivos indiretos e nós conhecemos também um pouquinho sobre os verbos intransitivos.
Na próxima aula, nós falaremos um pouquinho sobre o agente da passiva, que também é um termo integrante da oração. Por hora, vamos ficar com isso, né? Com esses termos que nós vimos durante as aulas e desenvolver os nossos trabalhos, ok? Bom trabalho a todos, beijo e até lá!